Boa noite, estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Ideias em Debate, um programa que procura discutir o Piauí de uma forma séria, no que diz respeito à sua economia e ao ambiente de negócios. O tema de hoje é a ciência e o Piauí, ou, se quiserem, o Piauí e a ciência, mas essa discussão da ciência no Piauí. Contamos hoje com a presença de dois ilustríssimos debatedores, o professor Carlos Henrique Neri Costa, que é médico, formado pela Universidade de Brasília, onde também fez o mestrado em em medicina tropical, e depois tem um raro doutorado na Universidade de Harvard. E foi diretor do Instituto Natan Portela e de várias outras entidades, é professor da Universidade Federal do Piauí, e ele posteriormente vai falar um pouco mais sobre sua trajetória. E contamos aqui também com o Dr. José Ribeiro Santos Júnior, de formação inicial de Engenharia Química na Universidade do Ceará, e depois com mestrado e doutorado em Química na Universidade de São Paulo. O professor, ambos, especialmente posso citar que o professor José Ribeiro tem um número imenso de teses das quais ele orientou, cerca de 30 teses, foi do Conselho Regional, foi presidente do Conselho Regional de Química e atualmente é conselheiro do Conselho Federal de Química. Também vai explicar um pouco melhor sua trajetória. Como sempre fazemos, antes de iniciar o programa, a gente normalmente passa algumas informações para o público para se situar no assunto. Nós tratamos de assuntos variados, então vamos falar um pouco sobre esse tema da ciência. Nós podemos dizer que a ciência, a pesquisa científica, vamos caracterizar como pesquisa científica, pode ser descrita mais ou menos em 3 categorias. A pesquisa fundamental, que é uma pesquisa teórica, livre, de compromisso imediato. Nós temos a pesquisa aplicada, que é uma pesquisa que já busca a aplicação e já é feita tanto em universidades quanto também em empresas. Enquanto a pesquisa fundamental fica mais restrita à universidade e institutos de pesquisa. Além disso, nós temos uma outra atividade, que é o desenvolvimento experimental, que já é um momento da criação de protótipos, processos, já é uma aplicação. Algo que nem sempre, mas se aproxima um pouco da engenharia. Fora essas categorias, nós temos uma série de atividades, são chamadas atividades de apoio à ciência, que servem de apoio, um exemplo, à meteorologia, a metrologia, o registro de patentes, etc. Então, uma das questões muito importantes e muito acompanhada no mundo é o tanto que se investe em pesquisa, porque quanto mais se cria em ciência e tecnologia, mais se gera possibilidade de desenvolvimento. O país campeão do mundo de gasto com ciência e tecnologia é Israel, que gasta 4,3% do seu PIB. Só para a gente ter uma referência do que significa o esforço relativo, o Piauí corresponde a 0,7% do PIB do Brasil. Na sequência de Israel, existem outros países, lá pelo 6º lugar está os Estados Unidos, que investem 2,8% do seu PIB na pesquisa. Alguém vai dizer, mas os Estados Unidos está para trás. Está não, porque o PIB dele é paquiderme. Então, ele é o país que mais investe em ciência e tecnologia do mundo. O Brasil divulga que gasta 1,3%. Eu trabalhei na FINEP-CNPq e duvido, porque na época que eu fazia essas estatísticas, a gente estava com 0,7%. Posteriormente, o Brasil criou o Ministério de Ciência e Tecnologia e incluiu todo o gasto com essa burocracia como gasto de ciência e tecnologia. É uma discussão longa, não vem o caso, mas de qualquer maneira o Brasil é um país que historicamente investe pouco em ciência e tecnologia. Ainda sobre esse assunto, referindo ao nosso estado, nós não temos essa estatística, mas a FIEC, que é a Federação das Indústrias do Ceará, criou um índice chamado Índice de Inovação. E lá ele classifica os estados com relação ao que investe em pesquisa, o estado, o que capta de investimento em pesquisa, o que o estado produz de doutores, a quantidade de doutores que tem, a quantidade de patentes que ele gera. E nesse índice de inovação,
o Piauí ocupa o 21º lugar no Brasil. Ou seja, nós, como em outras atividades, estamos num dos últimos lugares. Existem várias entidades, nós vamos falar sobre elas, por isso eu estou me antecipando aqui, que apoiam a pesquisa. Existe o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que patrocina bolsas de estudo e também incentiva o pesquisador e até a pesquisas mais pesadas. A FINEP, financiadora de estudos e projetos, que é uma grande financiadora de pesquisa. Temos a CAPES, do Ministério da Educação, que financia basicamente bolsas e alguns projetos de pesquisa. E existem as fundações estaduais de incentivo, como é o caso da FAPESP. Existem, além disso, outras entidades também financiadoras de menor porte, que têm algumas de financiamento, como o INEP e outros, que eu não vou entrar em detalhes. Então, quando se investe mais, como eu disse, em pesquisa, mais se dispõe de novas tecnologias e mais se avança. No Brasil, só para se ter uma ideia de exemplos, nós tivemos alguns casos de sucesso monstruoso. O caso da Embraer com aviões, a Embraer que produz aviões, que é um motivo de orgulho para todos nós, mas que começou de um centro de pesquisa tecnológica de altíssimo nível, que se tornou depois numa empresa, e hoje nós produzimos aviões. E um outro caso também de sucesso notável é a Embrapa, na área agrícola, que é um trabalho fantástico, de uma extensão muito grande, e estamos cheios de resultados no Brasil. Se você quer trabalhar na ponta da tecnologia, você tem que investir em pesquisa. Então, dito isso, vamos agora à parte que interessa, que é a opinião dos nossos debatedores. Eu queria dar boa noite aos dois, doutor Carlos e doutor José Ribeiro. Boa noite. Boa noite. Satisfação. Queria começar com vocês pelo começo. Queria pedir que vocês falassem um pouco sobre a sua trajetória pessoal na área de ciência e pessoal que vocês quiserem falar para situar o nosso espectador a respeito de vocês. Ok. Pode falar. Bom, já que me foi permitido, boa noite a todos. Eu comecei na Universidade Federal do Piauí em 1982. Era um engenheiro recém-chegado a Teresina com a graduação e nessa época a universidade abriu um concurso, o primeiro concurso da Universidade Federal do Piauí. E aí me candidatei e estou lá desde então. Na parte científica, eu encontrei um departamento pequeno, com uma infraestrutura muito rudimentar, vou usar essa palavra, e com difíceis condições de se fazer pesquisa. No entanto, era política do departamento que todos os seus integrantes se qualificassem em mestrado e doutorado. E, dessa forma, em 1989, fui a São Paulo e fiz mestrado e continuei o doutorado. Em 95 eu retornei, a infraestrutura era bem melhor já nessa época, devido aos outros professores formados que tinham retornado. E então, iniciei a minha trajetória em pesquisa e fazendo o desenvolvimento aqui de ciência. Devido ao caráter de ser engenheiro, eu sempre trabalhei na área de ciência aplicada, ou seja, tudo que eu enxergava era uma possibilidade de se fazer. Trabalhei no biodiesel durante bastante tempo. Do ponto de vista do Piauí, eu trabalhei na cadeia produtiva da Carnaúba, produzindo aí ferramentas e equipamentos para melhorar o desenvolvimento da cadeia. E depois trabalhei na cadeia produtiva do Babaçu e também na cadeia produtiva do caju. No caju, a gente não enveredou pela questão do pedúnculo, nem muito menos pela amêndoa, mas sim pela casca da castanha de caju, que apresenta um líquido chamado aqui comumente de LCC,
do qual se faz uma quantidade enorme de produtos. E nessa área a gente tem tentado desenvolver alguma coisa. Carlos. Bom, você sabe, né? Eu nasci querendo ser cientista. Inclusive você, irmão mais velho, me chamava de cientista maluco, lembra? Cientista louco. Eu não chamava maluco, não, eu chamava cientista. Cientista, porque eu já era vidrado nesse negócio. Eu vivia com o livro Tesouro da Juventude, no livro dos porquês. Por que isso? Eu queria saber o porquê de tudo. Então, e sabia que queria ser médico também. Meu tio morou conosco, era médico, tio Antônio Carlos, e eu sempre tive essas duas coisas em mente. Mas a ciência, para mim, era uma coisa completamente fascinante, né? E eu quase que desviava para o rumo da economia, acabei fazendo medicina, e quando eu pisei na faculdade, eu digo, bom, vou encontrar um jeito de fazer ciência aqui dentro. Aí me juntei aos grupos iniciais que tinham lá dentro, e um dos grupos que me recebeu bem foi o grupo que pesquisava doença de Chagas. Eu comecei mexendo com camundongos durante o curso. Depois nos aventuramos no interior da Bahia, de Goiás, na procura e tratamento dessas doenças. Isso na faculdade ainda, fazendo iniciação científica. Bom, e depois disso eu resolvi fazer residência médica em clínica médica. Outra fascínio que eu tenho é você olhar o paciente, examinar, que nem Sherlock Holmes fazia, e você dizer, você tem isso, então eu te trato. A clínica tem essa magia, né? Essa exigência do pensamento. Então eu sou clínico e resolvi então prosseguir no campo dessas doenças aí, doenças tropicais, inicialmente com doença de Chagas. Aí quando surgiu a possibilidade de vir para o Piauí, nós estávamos no meio de uma epidemia de calazar aqui em Teresina. A epidemia daqui, hoje a situação do calazar explosiva no Brasil, começou aqui em Teresina e logo depois em São Luís, por razões que nós não compreendemos ainda. E aí eu me disse, vou comprar essa briga e comecei então a estudar o calazar. Nisso, eu visitei um professor meu lá em Brasília, meu orientador, meu padrinho de casamento, e ele perguntou o que ia fazer, se eu não ia fazer doutorado lá em São Paulo, tinha feito mestrado lá em medicina tropical com ele. Aí eu disse, não dá para eu sair daqui de Teresina mais, eu tenho 2 filhos, não tem como eu me aventurar para fazer doutorado fora. Aí ele disse, você quer ir para Harvard? Eu não sabia o que era direito Harvard, eu juro que eu não sabia. Aí ele disse, mestrado. Eu digo, não, mestrado eu já tenho, passei 4 anos, mestrado naquele tempo era um PhD. Aí ele disse, tá bom. Aí eu fui para a Universidade de Harvard, realmente eu mudei minha cabeça completamente. Já tinha começado as pesquisas aqui no Piauí, já tinha publicado, mas lá realmente foi outro mundo. E eu me dediquei tanto ao estudo da distribuição das doenças, que nós chamamos de epidemiologia, como entrei na ciência básica. Fui para os laboratórios para aprender, eu era só um médico, com noções de clínica médica. Eu não sabia o que era ciência. A distribuição das doenças, esses cálculos todos que eu fiz no meu doutorado em saúde pública tropical, e fui para os laboratórios fazer PCR, amplificação, imunologia, teste diagnóstico, porque eu sabia que tinha que voltar para cá e tinha que ensinar os meninos a poderem fazer aqui no Piauí. Então eu tinha que fazer tudo lá e aplicar aqui. E de fato aprender, inclusive o Ezequiel brincava comigo, até inseto eu criava aqui, flebotomíneos, ele dizia que eu tinha uma fazenda de flebotomíneos. E tinha, e publiquei muita coisa com esses insetos. Então, fui me aninhando lá no Natan Portela, primeiro a salinha, um insetário, uma pequena, e fui ampliando até que chegamos à área que nós ocupamos hoje, é um laboratório substancial. Nós estamos conseguindo convencer os sábios políticos do Piauí que geraram recursos para essas pesquisas e permitiram que a gente, hoje, seguramente, nós temos um laboratório que faz pesquisa das mais avançadas do mundo nessa doença, leishmaniose e outras. E com uma concepção importante, nós temos que dar as mãos com os outros pesquisadores. Se nós fazemos isso, nós temos o maior laboratório do mundo. A gente colhe as amostras, examina os pacientes, trata bem os dados e solicita colaboração com outros povos, outras universidades do mundo, de modo que seu laboratório, na verdade, é um imenso laboratório através de colaborações. Por isso que nós temos tido uma boa penetração na pesquisa, alunos de pós-graduação, o aluno é fundamental para a pesquisa. Se você trabalha sozinho, você não produz. Então tem que ter alunos de iniciação científica, alunos de mestrado, alunos de doutorado. E assim vai, nós estamos aqui já no final da minha carreira, né, chegando ao final, mas querendo formar, querendo fazer. Criamos instituições novas, criamos um Instituto de Doenças do Sertão, que abriga uma experiência nova, que é o Centro de Inteligência em Agravos Tropicais Emergentes e Negligenciados, o CIATEM, que está preocupado em investigar essas 2 vertentes principais das doenças. As negligenciadas, o nome está dizendo, ninguém cuida delas, tuberculose, hanseníase, chagas,
leishmaniose, e aquelas que pegam a gente de surpresa, como a Covid agora, febre amarela, AIDS naquele tempo. Então é mais ou menos por aí que está a minha experiência de vida, assim, grosso modo falando em termos de ciência. E antes que a gente comece a debater um pouco mais sobre ciência, vamos fazer um pequeno break e retornamos em seguida. Aguardamos vocês.